Se achegue a mais uma live da Semana Paz de TDAH. É sempre uma alegria imensa poder proporcionar a você relatos de pais que vivem desafios parecidos com os seus. Então se achegue, se acomode, porque hoje eu vou conversar com a Rosângela, que é aluna do curso Fazendo as Pazes com TDAH, que é mãe do Davi, que tem 7 anos, e ela vai contar um pouquinho sobre a história dela. Mas antes, para aquecer aqui a nossa live, a nossa semana Paz de TDAH, eu quero fazer uma reflexão aqui com você sobre o seu papel, principalmente o papel de mãe. Eu tenho dito com bastante frequência aqui ao longo dessas semanas, desde a jornada TDAH Infantil e Adolescência, sobre o quanto o seu filho não precisa que você seja perfeita. Porque o seu filho ele não precisa de uma mãe perfeita, o seu filho não precisa de um pai perfeito, o seu filho não precisa de uma família perfeita. A gente não precisa ser a prescrição perfeita para que os nossos filhos deem certo. Muito pelo contrário. Aliás, na fase da adolescência, é muito importante que os adolescentes enxerguem os seus pais como imperfeitos. Eles precisam tirar os pais desse lugar idealizado de perfeição, de heróis, e eles precisam enxergar as falhas. Porque quando os adolescentes eles conseguem enxergar as falhas nos seus pais, eles se sentem capazes de construir uma história pessoal. Eles se sentem seguros para seguir em frente. Só que sabe o que acontece? A criança, ela recebe o tempo inteiro, e a criança com TDAH recebe ainda mais, ela recebe o tempo inteiro falas como: ei, isso não pode, ei, não faz assim, ei, você tá errando, ei, presta atenção. Quer dizer, os pais estão o tempo todo sinalizando para os seus filhos que existe uma forma diferente de agir, uma forma melhor. Com isso, o que os pais estão sinalizando? Eu sei mais do que você. Eu sei o que é certo para você. Eu mando em você. Você é imperfeito, meu filho. Você é incapaz. É assim que as crianças registram essas informações e essas falas. As crianças registram: bom, eu sou imperfeito. E o meu pai, não, o meu pai é perfeito. Eu sou imperfeito, mas a minha mãe não, a minha mãe é perfeita. E quando você assume esse lugar de perfeição, de detentor do saber, você é dona da verdade absoluta, você causa um grande prejuízo na vida do seu filho. Quando você mostra, em contrapartida, que você está tentando fazer o melhor, mas que a falha, ela existe e ela é inerente à nossa condição humana, você ensina o teu filho a falhar também. E na hora que o seu filho entende que ele pode falhar e que falhar faz parte do processo de ser humano, ele se sente capaz de seguir em frente, ele se sente capaz de amadurecer na vida. Porque se você tem um filho com TDAH, se você tem uma filha com TDAH, seja ele uma criança ou um adolescente, você pode ter certeza absoluta que ele vai cometer muito mais erros do que uma criança que não tem TDAH. Ele vai fracassar mais vezes, não porque ele é incapaz, mas porque o cérebro dele é diferente. Se você não ensinar o seu filho a falhar, se você não ensinar o seu filho a fracassar, o seu filho vai sofrer demais. Porque a vida vai fazer isso com bem menos piedade. Com quase nada de amor. A educação autoritária, aquela educação onde o pai diz eu mando e eu sou o seu pai, ou a mãe diz eu mando e eu sou sua mãe, não permite isso. Porque na educação autoritária não existe espaço para falhas. Os pais não pedem desculpas. E quando pedem, eles dizem assim: eu errei. Mas eu errei porque você não me obedeceu. Eu errei, mas você também errou.
Eu errei, mas o meu erro tem uma justificativa. E a justificativa é você. É o seu mau comportamento. É a sua desobediência. Olha que sinal confuso que você emite. Quando você pede desculpa, mas você coloca um mas. Eu errei, mas eu fiz isso porque você me tirou do sério. Eu te bati, mas isso aconteceu porque você não me obedeceu. Eu te puni porque você não faz a coisa certa. Você está de castigo por sua causa. Eu gritei com você porque você não estudou. Que coisa louca isso. Eu errei, eu assumo meu erro, mas eu justifico que eu só errei porque você existe. É mais ou menos isso que você está dizendo pro seu filho. E eu sei que é difícil, gente. Eu juro que eu sei, eu reconheço a dificuldade de educar, direcionar, conduzir uma situação como essa. Principalmente para as mães. O mundo vigia as mães. Olha que coisa louca, né? O mundo vigia as mães. Quando você erra, o mundo tá aqui, te julgando, apontando o dedo. Raramente você vai receber apoio. Sempre vai ter alguém dizendo o que você deveria ter feito ou o que você não deveria ter feito. Com frequência você vai ouvir frases assim. E raramente você vai ouvir: ei, mãe, te entendo. Vem cá, dá um abraço. As mães são vigiadas no nosso mundo. Se você tá numa praça, num shopping, e você vê uma mãe nervosa, brigando com o filho, até de uma forma exagerada, descompensada, ninguém vai lá apoiar essa mãe. As pessoas vão fazer assim, ó. Nossa, você viu aquela mãe? Gente, que louca. Tá gritando com o filho no meio do shopping. Você viu o jeito que ela pegou no braço? Nossa, olha, meu Deus do céu. As pessoas vão fofocar sobre o que tá acontecendo, mas não vão lá apoiar. Ei, você tá precisando de ajuda? E digo mais, você no papel de mãe já julgou outras mães. Tenho certeza disso. E me incluo nisso também, porque eu também já julguei. A mãe tem que lidar com a sensação de fracasso e com o olhar de julgamento das pessoas, da sociedade. Isso é muito pesado, gente. A função materna é a função mais julgada da sociedade. Seu filho tá assim por sua causa. E ao mesmo tempo é a mais idealizada, olha que loucura. É a mais idealizada e a mais julgada. Olha que puxado para as mães. E eu entendo isso. E eu reconheço o quanto isso é puxado, o quanto isso é difícil. E a dificuldade aumenta porque os pais não assumem o papel de aprendizes. Você não tem a resposta pronta. Você não tem certezas absolutas. E tá tudo bem, você não precisa ter. Sobretudo numa sociedade que tá num processo de transformação como a nossa. Você já parou para pensar que nunca antes nós vivemos numa era tão tecnológica como a era atual? Os adolescentes de hoje em dia, eles nasceram com o celular na mão praticamente, com o mundo digital, internet na potência máxima. Esse final de semana, lá, eu tava almoçando na casa dos meus pais, e daí meu pai tem aquele celular, um dos primeiros, um tijolão, e a mamá tava brincando com esse celular, e eu falei, meu Deus, nem sabe o que é isso, né? Esse celular desse tamanho. E aí a gente começou a falar, eu falei, nossa, mãe, eu lembro quando você se candidatou à vaga para ter um celular. Demorou 1 ano para ela ser sorteada. E quando foi sorteada, eu lembro que eu fui com ela, eu devia ter uns 7 anos, não sei. A gente ficou lá horas até ela receber o celular. E, enfim, a gente começou a falar, né, daquilo que aconteceu lá atrás, há muitos anos atrás, e aí fazendo uma ponte do mundo que a gente vive hoje, dessa era digital. Nós
não sabemos lidar com os adolescentes de hoje em dia, porque eles não são os mesmos. A adolescência de hoje em dia não é a mesma adolescência que você viveu e nem a que eu vivi. Então, se você acha que você sabe tudo, que você tem a resposta pronta, se você acha que você vai reproduzir os modelos parentais que você recebeu, você tá lascada, meu amor. Porque você está lidando com o novo. Tudo é diferente. Eu vi que minha cunhada tá aqui, a Jéssica, maravilhosa. Jé, te amo. Jéssica tem um filho, o Cauã. O Cauã tem TDAH. O Cauã tem 11 anos, se eu não me engano. Se a Jéssica tiver ainda, pode me corrigir. E assim, uma criança totalmente diferente. Parou de comer carne sozinho, isso quando ele tinha 7 anos. Uma consciência do mundo, das coisas, das pessoas totalmente diferente. Eu não vejo adultos com a consciência que ele tem. Se você não se tornar uma mãe aprendiz, você tá ferrada. A Jéssica, minha cunhada, inclusive, fala muito sobre isso, o quanto que ela aprende. Porque é uma oportunidade de aprendizado. Agora, imagina o quanto você tem que aprender sendo mãe de uma criança ou adolescente com TDAH. Amor, é um universo de possibilidade. O TDAH é muito complexo. E complexo, quando eu digo assim complexo, quando eu trago essa palavra complexo, eu não quero que você entenda a complexidade como algo impossível. É complexo porque tem muitas coisas que envolvem o TDAH. Não é impossível entender o TDAH e nem entender e lidar com uma criança ou adolescente com TDAH. Mas você precisa aprender. Se você não se disponibilizar a aprender, você vai ficar para trás. E se você ficar para trás, quem que sofre com isso? Você, seu filho, sua família. Então, a gente precisa ter essa consciência, né? Nós somos ou precisamos nos tornar aprendizes. Ó, deu um... A condição de aprendiz é uma necessidade. Eu faço aqui um convite para que todos se tornem pais aprendizes, mas a verdade é que por trás desse convite existe uma necessidade. E isso não retira a sua autoridade como pai, como mãe. Muito pelo contrário, a autoridade ela não vem da verdade absoluta. A autoridade não vem do lugar de estar sempre certo. Não vem. Muito pelo contrário. Vem de pais que se disponibilizam a construir uma relação diferente. Vem de pais que dizem para os seus filhos: olha só, meu filho, até semana passada nós estávamos fazendo de um jeito, mas eu percebi que não está dando certo. Então, a partir dessa semana nós vamos fazer de outro jeito. Vamos tentar mudar. Vamos fazer diferente. A condição de aprendiz vem deste lugar. De você obter um conhecimento, praticar este conhecimento e testar novas possibilidades. E esse é o meu convite para você. Vamos testar. Tudo que você vem fazendo até agora te trouxe até aqui. Cansada, desgastada, porque essas são as mensagens que eu recebo diariamente. Eu tô desesperada, eu tô perdida, eu tô cansada, eu já não sei o que eu faço. Eu tenho vontade de desistir, tenho vontade de sumir da minha vida, da vida da minha família, da vida dos meus filhos. Eu não aguento mais. Me ajuda, socorro. Juro, gente, eu recebo mensagens diariamente assim. Mensagens com pedido de socorro mesmo. É desesperador ver o quanto que os pais estão sofrendo. E por que esses pais estão sofrendo? Porque eles estão utilizando caminhos inadequados, estratégias ruins. Eles não aprenderam a regra do jogo. Eles não entenderam como é que eles vão lidar com toda essa situação. Então você precisa fazer o quê? Escolher um caminho diferente. Eu estou aqui te apresentando um caminho diferente. E esse caminho é através do curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho. As inscrições estão abertas. Se você quer receber mais informações sobre o curso,
pode digitar aqui, eu quero. Que eu vou te mandar um direct. Eu quero. Pode digitar aqui e depois que acabar essa live, você vai lá ver a mensagem, tá bom? Não vai ver agora? Por quê? Porque agora eu vou convidar... Ai, meu Deus, eu excluí, ao invés de fixar o comentário, eu excluí, peraí. Opa, meu Deus. Fixar comentário. Vou deixar meu comentário fixado aqui. Se você quer receber informações, digite eu quero que eu vou te mandar um direct. Mas por enquanto fica aqui na live comigo, porque eu vou chamar uma aluna queridíssima do curso Fazendo as Pazes com TDAH e ela vai compartilhar com vocês a história dela. Deixa eu só ver onde ela tá aqui. Preciso achar ela aqui. Rosângela, você tá aí? Grita eu. Grita eu. Peraí. Pra eu te chamar. Ou então, deixa eu ver se ela gritou eu. Ou eu vou te procurar aqui. Ixi, não tô te achando aqui, Rô. Vamos ver aqui, peraí. Rosângela. É, minha gente, tá puxado pras mamães, viu? As mamães são muito cobradas, vigiadas, julgadas, apontadas e pouquíssimo acolhidas, entendidas, compreendidas. Aqui achei. Chegue. Oi, Paula, vou só virar minha câmera. Isso, vira sua... Aê! Ai, Ajeita para ver seu rosto lindo aí. Maravilhosa. Tudo bem, Rosângela? Seja tudo. bem-vinda à minha casa. Eu chamo o Instagram de minha casa porque eu passo tanto tempo aqui que é quase como minha primeira casa. Então, seja bem-vinda. Muitíssimo obrigada por você ter aceitado o convite de compartilhar a sua história, os seus desafios, as suas conquistas. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite, muito obrigada. Muito obrigada à tua equipe, que é uma equipe sensacional. Elas Quando são a gente mesmo. necessita, elas são sensacionais. Eu confesso que eu estou muito nervosa, porque eu nunca fiz isso na vida. Sempre tem uma primeira vez e vou te Sempre falar dei uma primeira vez. que é tipo uma conversa, entendeu? Sim. Esquece os comentários, esquece o número de pessoas que estão aqui nos assistindo. Fala livremente, como se a gente estivesse tomando um café ou como se você estivesse aqui no meu consultório. Conta um pouquinho quem é você, quem é o Davi, de onde vocês são, como é que você chegou até aqui. Então, eu sou Rosângela. Eu moro bem no interiorzinho de Minas Gerais, uma cidade muito pequena, muito pequena. O Davi tem 7 anos, é uma criança muito agitada, muito peralta, quer fazer tudo ao mesmo tempo, não sossega um minuto, não vive o momento, quer ver tudo junto ao mesmo tempo. E ele foi diagnosticado em outubro do ano passado, então a gente está um pouquinho atrasada quanto a isso. Sempre me falavam assim, o Davi é muito peralta, o Davi é muito arteiro, o Davi corre demais, ele não para quieto. Todo mundo chamava minha atenção para isso. Mas até então eu nunca tive reclamações quanto a isso, né? Não tinha acendido uma luzinha assim para mim que falasse, olha, isso tem alguma coisa errada nisso. Para mim era normal, todo mundo falava, mas eu achava, é coisa da idade, né? Mas ele é uma criança muito boa, uma criança educada, é uma criança que faz amizade muito fácil, porém tem muita dificuldade de manter essas amizades. E também isso para mim era normal, é coisa da idade, briga, ciúmes por brinquedo, não quero emprestar.
e não me despertava nada isso, em relação a um TDAH ou a qualquer outro transtorno. Quando ele entrou pré-escola, para o pré de 4 anos, ele fez um pré maravilhoso, muito bom. A escola aqui é uma escola municipal, é uma escola muito boa. Então, a professora era muito acolhedora, muito, muito acolhedora. E a professora sempre falava, olha, Rosângela, o Davi é muito peralta, ele não para quieto, ele quer fazer tudo ao mesmo tempo para andar, conversar, bater papo, e aí isso está atrapalhando os coleguinhas. Mas ela nunca me trouxe isso como uma reclamação. Ela sempre conversava comigo, porque a gente tinha um convívio social muito bom, um pré de 4 anos. E ele era uma criança muito esperta, porque em casa a gente sempre estimulou ele a desenhar, os números, as cores. Com 2 anos surgiu uma oportunidade dele fazer inglês, então ele fez inglês por 2 anos e meio, que atrapalhou foi a pandemia, mas tudo fluía muito bem no presencial. Quando veio a pandemia, aí foi um negócio assim que começou a acender alguma luzinha na minha cabeça. A gente parou com o inglês porque o online não fluía. Ele não queria ficar sentado de forma nenhuma, ficar escutando aquilo ali, não dava certo. E eu era muito taxativa. Você tem que fazer isso agora, porque é agora que eu quero, e era o meu tempo. Mas eu não entendia que não era o tempo dele fazer. Aí via as brigas, né? A gente brigava demais, eu gritava em excesso. Ainda grito, se eu falar que eu não grito, eu ainda grito. Mas eu mudei em alguns comportamentos meus depois do curso. A capa da Mulher Maravilha, eu usava muito a capa da Mulher Maravilha. Você gostava? Você sentia orgulho de ser a Mulher Maravilha? Pô. Naquele momento, em algumas vezes eu sentia orgulho, mas aquilo me cansava, me frustrava demais, demais. Mas eu queria dar conta do meu trabalho, da minha casa, do meu social, que era pouco, era precário, era ruim. E dar conta dele, né? Você tem que fazer os deveres agora, tem que ficar perfeito os seus deveres, tem que ficar bonito. Você não faz nada, você tem que fazer as coisas da escola, tudo muito bem feito. E era uma criança de 4 anos. Então, foi assim, muito ruim. Depois eu retirei a capa da Mulher Maravilha. Joguei fora, aposentei. Hoje eu cobro sim, mas não na medida que eu cobrava. Porque se fez o dever da escola, vamos fazer, vamos sentar, vamos fazer. Não deu para fazer tudo hoje, você vai fazer mais tarde, mas você tem a consequência que você vai estar cansado e tem que fazer. Não vai fazer hoje, amanhã cedo você vai levantar e vai fazer. Então, é igual uma outra mãe ou uma outra avó, a Gigi, se eu não me engano, que dividia as tarefas do neto. Sim. Aquilo foi maravilhoso, porque hoje eu divido as tarefas dele. Não vai fazer, mas tem consequências. E as consequências são essas. Então, vamos entrar num acordo, vamos dividir o que tem para fazer. Tá cansado? Então vai descansar um pouco e depois a gente volta e vai fazer. Os meus horários são muito reduzidos, porque eu trabalho o dia todo, mas hoje eu faço mais por estar com ele. Eu deixo de fazer algumas coisas para mim estar com ele, ter uma presença melhor dentro de casa com ele, para ver se ele vai melhorando em algumas outras coisas e dar mais atenção. Porque eu acho não, tenho certeza que naquela época a atenção era muito curta. Não era a atenção que ele necessitava. Então ele batia de frente comigo, porque eu não entendia o que ele queria. E ele não
entendia o que eu queria passar para ele. Olha, vamos fazer assim, porque tem que ser assim. Não, não tem que ser assim. É o tempo de... Hoje eu entendo que é o tempo dele. Quem tem cérebro formado sou eu e não ele. É isso. Então, voltando assim, na pandemia, a pandemia foi uma coisa muito ruim. Eu tive 2 percas muito ruins na pandemia e isso afetou muito ele. Principalmente a perca do meu pai na pandemia. Então, afetou ele em todos os aspectos. O emocional dele ficou muito ruim, que ele sente muita falta do meu pai. Aí começou, logo que começou as aulas, ele não teve uma adaptação como tinha que ser por conta da perca do meu pai. Aquilo começou a afetar o emocional, então não foi adiante. E na pandemia também teve uma coisa positiva. Eu não conseguia alfabetizar ele sozinha. Não dava conta. Aí uma amiga minha, que inclusive é professora, falou, olha, põe ele numa aula particular com uma professora, a professora vai te ajudar, vai te auxiliar. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque o professor, ele é indispensável. A gente tem o papel de mãe. O professor tem uma didática que a gente nunca vai ter. Então, eu coloquei ele se adaptou muito bem. Ele não tem perda escolar, ele é um bom aluno. E naquilo ali, com a ajuda da minha amiga, que falou para mim, põe ele na escola, num professor particular, ela vai te ajudar. Parece que assim tirou um peso de mim, porque eu não ia alfabetizar ele, de forma nenhuma. E ela alfabetizou ele. Dentro de 10 meses, ela conseguiu, alfabetizou. Ele saiu da pandemia lendo e escrevendo. Aí foi pro segundo ano, né? Porque o primeiro já tinha perdido por conta da pandemia. O segundo ano, que foi o ano passado, foi maravilhoso. Foi um ano muito bom. A professora era excelente, muito boa. Aí começou o problema, Paula. Porque a professora falava, Rosângela, ele não para quieto. Ele é muito esperto. Quando a gente vem com alguma coisa, ele já captou, ele já fez e ele quer andar, ele quer falar. Aí na hora do intervalo, surgiam umas questões que a diretoria da escola começou a se incomodar com o comportamento dele. Porque ele queria viver tudo ao mesmo tempo. E aí eu tive alguns pontos de interrogações, vamos por aí, na escola. Algumas brigas com a diretoria. Mas por falta de entendimento da escola. Por falta de entendimento da escola. A escola não compreendia, ela não queria assim, um apoio. Isso que ele já estava com 2 psicólogas, fazendo um tratamento com ele pós o luto do meu pai. E da minha irmã na época do Covid. Ele já estava fazendo um tratamento psicológico e já estava em acompanhamento com a neuro. Porque as 2 psicólogas, tanto a municipal quanto a particular, falou a mesma coisa. Olha, tem todos os indícios para ter um TDAH. Vamos estudar isso mais a fundo, procurar uma neuro? Falei, vamos. Porque eu não tenho a negação, Paula. No curso, eu entendi isso. Eu não tenho a negação. Eu vou, eu enfrento, eu fico com aquele sentimento ruim, mas eu não tenho aquela sensação de negação. Eu entendo. E depois fomos para a neuro também deu esse fato que ele tinha tudo provável para o TDAH. E aí veio a escola, né? A escola não admitia o comportamento dele. E começou as falações de lá, as falações de cá. Eu muitas vezes ficava do lado da escola, até ontem, antes de ontem, teve uma mãe que falou isso, né? Isso dói muito. Hoje eu não passo mais. Hoje eu fico do lado dele, eu ouço ele primeiro, acolho ele primeiro, para depois
acolher o outro lado, ouvir o outro lado. Porque o outro lado é mais fácil eu ouvir, né? O outro lado é mais fácil ela contar o que está acontecendo na escola, porque eu não estou lá para ver, ou em outro lugar. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a perceber que sim, que tinha alguma coisa muito errada com ele, que mesmo com os tratamentos não estava dando certo, mesmo que a psicóloga conversava, não estava dando certo. Aí entrou a Paula, né? A minha sogra, que a gente tem um convívio social muito bom, ela falou que, olha, Rosângela, segue essa moça aqui, eu vi um vídeo dela no YouTube, e ela fala umas coisas que é o Davi escrito. É o Davi. E eu comecei a assistir teus vídeos no YouTube, falei, gente, essa mulher fala pro meu filho, ela tá falando pra mim. E aí eu falei, eu vou começar a seguir ela no Instagram. E comecei a seguir de outubro pra cá, né? E foi assim, encontros, lives, tudo que você tinha, eu fui devorando. Falei, eu tenho que fazer o curso, porque eu quero saber o que está acontecendo com ele. Eu quero me conhecer melhor, para mim entender o meu interior, os meus sofrimentos, para mim acolher ele. Hoje eu acolho mais depois do curso. Eu entendo mais ele, a gente conversa mais, eu consigo falar para ele, olha, Davi, ontem mesmo eu fazendo um escrito, né? O que eu tinha mudado ou não. Eu falei, Davi, vamos conversar, o que a mamãe mudou, o que você acha que a mamãe tem que mudar. Então, assim, a minha conversa com ele ontem foi muito produtiva. E ele é um menino, como eu já disse, muito bom. Ele é um menino super alto astral, só que ele é muito hiperativo. A dificuldade de manter os amigos. Isso é uma coisa que dói muito, que vai ter que ser muito trabalhada ainda. O acolhimento é mais fácil hoje eu acolher ele, porque ele chega e fala, mamãe, eu não estou conseguindo montar isso. Ele gosta de coisas pequenas. Lego, montar coisas pequenas. Ele não gosta nada que é grande, carrinho, bola, nada disso. O foco dele é Lego e desenho. Desenha muito bem. Então, quando ele não consegue desenhar, ele vem e fala, mamãe, não estou conseguindo desenhar, me ajuda. Aí eu vou, a gente conversa, a gente tenta fazer outros meios para tentar fazer. Meu marido também acolhe mais hoje, tenta ajudar muito mais do que antigamente a gente não entendia ele. Inclusive, no dia que você, do curso, como que você conta para o seu filho que ele tem TDAH? Eu chamei ele, coloquei ele para assistir um vídeo da Ferrari. Então, quando ele está fazendo alguma coisa que está muito peralta, a gente fala, Davi, diminui a Ferrari, vai devagar, né? Tira o pé aí do acelerador da Ferrari. E ele fala, mãe, dentro da minha cabeça tem uma bateria que todos os sons tocam ao mesmo tempo. Eu não consigo descobrir, eu não consigo ouvir o que está tocando. Por isso que a minha Ferrari faz esse barulho. Então hoje ele tem mais noção do que ele não tinha, né, lá no meio do ano. Então foi um curso muito bom. As conversas são muito boas, são super acolhedoras. Eu me encontro em cada mãe, em cada relato. Eu falo, nossa, eu fazia isso. E é uma mudança que é lenta, mas é uma mudança que vai acontecer devagar. Eu já mudei muita coisa no meu dia a dia com ele. Ele já mudou muita coisa. A medicação também, que a neuro passou, é uma medicação que ajuda bastante ele.
Parece que ele fica mais focado naquilo que ele está fazendo, ficou mais calmo. Porém, as noites são bem agitadas, porque não tem mais o efeito da medicação, né? Então, ele é muito mais agitado à tarde do que no período de manhã. Agora ele vai mudar de horário, de escola, de aula. Vamos ver como é que vai ficar isso. O sono dele é um sono bem agitado também. Sempre foi, desde bebê, sempre foi um sono agitado. Então isso me cansava, porque eu não descansava. Eu não dormia, ele não dormia. Chegava no meio do dia, ele estava com a energia a 1000 e eu estava derrubada, cansada, né? Mas foi uma conquista a curto prazo, mas eu acho que foi uma conquista muito boa. Porque hoje eu consigo ver o que ele sente, eu consigo perceber melhor as coisas dele. E hoje eu posso dizer que eu até arrependo de algumas coisas que eu fiz, porque eu queria que ele fosse o melhor. Mas o melhor que eu queria para ele não era o melhor que ele podia me oferecer naquele momento. Então, hoje eu vejo que se ele faz uma limpeza pequena no quarto dele, de pegar uma roupa suja, levar e colocar lá no cesto, porque tá sujo, porque tomou banho, eu já dou um feedback. Nossa, que bom, tá ótimo. Você ajudou a mamãe, muito obrigado. Mamãe estava atrasada por causa disso daí, você ajudou a mamãe. Então, ele vai melhorando. Eu dou o feedback, né? Ele faz, ele fica super contente que ele ganhou aquele feedback. Ele se sente melhor do que pelo feedback. Nossa, mamãe, você estava atrasada, eu te ajudei. Eu estava atrasada, você guardou a roupa. Foi muito bom. Então, para mim foi libertador, Paulo. Que Eu ainda lindo! tenho muitas coisas para fazer no curso, mas é libertador. Quem tiver com dúvida, faça. Porque tem muito conteúdo que a gente vai mudando dia a dia. Não é uma mudança fácil, de maneira nenhuma. Mas é uma mudança que é preciso a gente fazer. Porque, como você diz, ela vem com várias comorbidades que a gente ainda não conhece. E a gente vai conhecendo, né, ao longo do dia a dia da criança, do que vai acontecendo, o que ele vai apresentando. Então, é um curso libertador, muito bom. Sabe, Rosângela, eu tô aqui te ouvindo, né? E teve algum momento que você ficou emocionada e nós também ao te ouvir, quando você falou da escola, né? Você disse, eu até anotei aqui para não esquecer, por isso que eu peguei um lápis e falei, preciso anotar isso, senão eu esqueço. Eu ficava do lado da escola, né? E temos vários relatos de mães que estiveram por muitas vezes ao lado daquelas pessoas que julgam, que apontam o dedo, que falam mal, que criticam. E essa crítica, esse falar mal, esse julgamento, ele vem da falta de conhecimento. E você muitas vezes ficou do lado da escola porque você também não sabia fazer diferente. E além disso, tem algo que é histórico na nossa sociedade, na nossa cultura, e nem acho que é só na nossa cultura, né? Porque isso está presente em culturas diversas de outros países, que é esta relação hierárquica entre adulto e criança. Então, o adulto manda e a criança obedece. E seja ele o adulto, pode ser o pai, a mãe, pode ser o tio, a avó, pode ser a escola, que é composta por adultos, enfim, e todas as outras pessoas. Então, as pessoas entendem que ter autoridade é mandar na criança, que vai de encontro um pouquinho com o que eu estava falando no início da live, antes de você entrar. Que os pais acreditam que a autoridade vem deste lugar de estar sempre certo.
E a escola muitas vezes também acredita que a autoridade vem deste lugar, de que se eu sou escola, se eu sou a instituição que ensina, então eu sei e você não sabe. Eu falo e você manda. Eu dito as regras e você obedece. E aí, nesta relação construída entre criança-paz, criança-família, criança-escola, essa relação fica muito desigual. E numa relação respeitosa, o adulto e a criança têm o mesmo valor. A escola e a criança têm o mesmo valor. Então, isso que você disse é extremamente importante. E esse aprendizado, Rosângela, se você tivesse aprendido só isso no curso, já seria suficiente. Mas você Já seria aprendeu suficiente. mas você aprendeu muitas outras coisas. Mas isso já iria transformar a sua vida. De você entender que o seu filho, mesmo tendo 7 anos, ele tem valor e ele merece respeito. E ele merece ser ouvido. Sim. Ele merece ser validado, legitimado na sua dor. Ele merece contar a versão dele. Isso é extremamente Quantas importante. vezes, Paula, depois do curso que eu vi isso, quantas vezes que ele tinha um sentimento de dor, de perca, né, de tristeza, de luto, né, às vezes também, e eu dava aquele acolhimento, mas não era aquele acolhimento que ele necessitava, né? Ele ficava preso lá na casinha, fechava o portão e eu não conseguia subir o degrau que ele estava. Então, depois do curso, eu aprendi, não, você tem que liberar a casinha, abre o portão, traga ele, acolha, revalide, dê o sentimento que ele tá sentindo. Para depois, né? Isso, para depois você criticar, falar, dar bronca, ou dar o feedback, né, etc. Só que naquele momento eu não entendia. E eu não dava voz para ele. Era minha voz. Ele não tinha voz. Então, muitas vezes acontecia muitas coisas na escola que eu ficava sabendo, às vezes, por outras pessoas, porque ele não me contava. Eu acho que ele pensava, eu vou contar para minha mãe por quê? Eu não tenho voz. Ela não vai acreditar. E não que ele fosse o correto, porque não é porque ele tem TDAH que ele não tem responsabilidades na escola. Sim. Ele tem, com certeza, ele tem todas as responsabilidades. Ele tem que manter o foco, ele tem que estudar. Assim, mudamos a forma como fazer os deveres de casa, uma mesa limpa, sem nada para ele observar, as coisas mais lúdicas em cima da mesa, o brincar, vamos contar os lápis para fazer as continhas. Então, tudo que é lúdico eu tento trazer para ele lembrar. Porque a partir de 4, uma frase maior, ele já não vai guardar mais. Então, a escola, infelizmente, Paula, a escola que é uma escola municipal, é uma escola muito boa, os professores são muito bons, mas falta o acolhimento. Não tem o acolhimento. E alguns professores não têm o entender do que está acontecendo com a criança. É taxativo. Você tem que sentar aqui, ficar aqui e vai fazer assim e não vai sair daqui. E o Davi sofreu muito com isso na escola, porque ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Ela, muitas vezes, não dava a oportunidade da gente sentar e conversar, mesmo sabendo do tratamento dele. Então, foi um ano muito bom, porque ele não tem perda escolar, mas foi um ano difícil para ele. Foi um ano triste. É difícil, assim, a gente precisa pensar que num cenário ideal, aquela coisa idealizada, sim. No cenário ideal, as escolas deveriam capacitar os seus professores, os seus auxiliares. Concordo plenamente. Eu já fiz, né? Semana passada mesmo, eu estava numa escola fazendo capacitação de professores e muitas das coisas que eu levei como informação sobre o TDAH é uma coisa muito nova. Sério, Paula, que é assim? Nossa, você está falando, agora eu entendo aquele meu aluno.
Então, assim, é tudo muito novo ainda para os Sim, professores também. Então, no cenário ideal, a gente espera, deseja que os professores tenham um conhecimento, sim, claro, mas infelizmente no cenário real, que é onde a gente vive, isso não acontece. Colocar todas as nossas expectativas na escola é uma ilusão. sim, A gente precisa construir. E lá, né, nessa capacitação que eu fui, né, na semana passada, eu falei muito isso para os professores. Eu acredito no poder da construção entre família, escola, aluno e profissionais. Vocês, sim. professores, vocês não precisam saber de tudo, mas vocês também precisam se colocar na condição de aprendiz. Bom, eu não sei, então eu preciso me informar. Deixa eu ligar para o psicólogo desta criança, deste aluno, para ver o que está acontecendo. Deixa eu marcar uma reunião com os pais. Ei, pai, ei, mãe, o que está acontecendo? Como é que a gente pode atender melhor as necessidades específicas desse aluno? E vocês, pais, precisam também ter essa disponibilidade de formar essa parceria. Porque também, né, Rô, eu não sei se você percebe isso, eu acho que assim, que bom que você está numa escola que uma escola boa, com É uma escola professores boa. capacitados, mesmo que eles não tenham todo o conhecimento a respeito do TDAH, você está nas mãos de bons profissionais, Sim, né? Isso é aham. excelente, Eu fui excelente. E muito feliz porque eu tenho muitos professores à minha volta, familiar e amigos que me dão muito apoio, que me dão ótimo. um norte assim, que fala, olha, Rosângela, é assim na escola vai ser assim, sabe? A minha sobrinha é professora de matemática, então ela me dá muita atenção. A minha amiga Lívia também, ela é professora, ela tem outros cargos na escola, então ela me dá um norte. A tia do Davi também é professora, então eu sou muito feliz nessa parte, porque quando eu tenho alguma dúvida, eu corro para elas. E elas me ajudam muito. E é uma escola muito boa. Só falta essa capacitação, Isso. né? Só E sabe isso, porque que é uma escola municipal. isso que eu ia te falar agora, foi importante você ressaltar que é uma escola municipal, porque muitos pais pensam o seguinte, ah, só as escolas particulares que são boas. Negativo. Uhum. Negativo. Tem muitas escolas municipais e estaduais que estão melhor preparadas do que escolas particulares. Sim, sim. Então, isso não é uma regra. Tem escolas municipais e estaduais excelentes, com capacitação de professores que têm mais essa disponibilidade. Mas o que eu acho extremamente importante, que é o que você está falando aqui, Rô, é quando você, que é mãe de uma criança com TDAH, quando você tem o conhecimento, você vai de uma forma mais certeira na escola. Certeza. Ei, vamos conversar sobre esses pontos aqui. Ei, eu entendo que a gente precisa seguir por esse caminho. Quando você não tem o conhecimento, você fica com a expectativa de que a escola vai fazer algo por você. Você fica com Sim, a expectativa de que a psicóloga, o neuro, o psiquiatra, a medicação vai fazer algo por você e que você vai ficar sentada ali vendo a vida passar e vendo os prejuízos aumentarem. E não pode ser dessa forma. Então, o conhecimento, nesse sentido, ele é extremamente importante, necessário e libertador, como você mesma disse, né? é libertador. Nossa, extremamente libertador, porque a gente sofre muito, porque a gente não consegue ajudar. A gente chora lá na porta da escola, reclama, vê o que tá acontecendo. Eu sou muito explosiva, eu quase não venho chorando, não. Eu choro lá, mas eu sou bem explosiva. E aí a conversa fica difícil, então é uma coisa assim libertador, porque você chega e fala, olha, ele enfrenta esse tipo de problema, assim, 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 e nós vamos fazer o quê? Vamos tentar resolver o quê? Para ajudar num melhor aprendizado para ele. Não quero que o benefício dele seja diferente das outras crianças. Não quero. Mas eu quero que ele se enquadre ali, a professora, as outras coisas vão se enquadrar conforme ele vai conseguir entender.
Teve até um episódio, antes de tudo, da gente saber o que estava acontecendo, que ele, na porta da escola, eu fui buscar ele na porta da escola, ele chegou chorando e falou assim, mamãe, eu não consegui fazer a prova de matemática hoje. Você vai ficar muito triste comigo. Falei, por quê? O que aconteceu? Eu não consegui ler a prova. Eu amassei, e eu já sabia. Eu amassei a prova, fiz um bolinho e joguei no lixo. E a professora já tinha entrado em contato comigo, que ele tinha tido um surto na classe. Aí, quando veio, aí a gente conversou, eu falei pra ele que depois ele ia repetir a prova, não tinha problema, mas ele tinha que estudar mais um pouquinho. Vamos chegar no dia da prova, vamos estudar, vamos ver qual que é as suas dificuldades para você tirar uma melhor nota. Tá. Aí quando veio as provas, né, do final de ano, veio a provinha amassada. Aí eu fui pegar a prova e ler. Eu entendi o porquê que ele não conseguiu, porque os probleminhas tinham 4 linhas. Então, quando ele chegava lia a primeira linha, na segunda linha, ele já não lembrava mais o que tinha lá no começo. Então, João tinha 10 maçãs, doou 2, ganhou mais 4, dividiu, ele não entendeu nada. E realmente, ele não conseguiu fazer a prova. Ele tirou 0 naquela provinha, por conta, era muito conteúdo. Então, eu acho que isso também você explica lá, que tem que ser um conteúdo não mastigado, mas um pouquinho mais diferenciado para ele começar a entender. Porque senão vai chegar na hora da matemática, nós não vamos conseguir fazer as provas e vai vir os prejuízos. É isso mesmo. E vai vir os prejuízos. E vai vir os prejuízos. Mas então, percebe que, olha só, o seu olhar é muito diferente. Porque em outro tempo você ia brigar com ele, porque ele veio pra prova passada e não fez nada. Eu ia brigar, eu ia ficar doida, descabelar. Aí as brigas eram muito constantes. Chegava à tarde, meu esposo chegava do serviço, mas eu não consigo. Eu chego de serviço para descansar, vocês dois só brigando. E Davi tem que catar essa bola, esse brinquedo aqui agora. E tem que ser agora. Mas mamãe, eu tô desenhando. Não, é agora. Então, eu era muito estresse, muito taxativa. Hoje eu confesso, Paula, que eu sou bem mais relaxada. A sala é o ambiente dele. A sala é mais do que a casa dele. Minha sala é intransitável. É brinquedo, é barraca, é papel picotado, é cola, é glitter. Então ali é o mundo dele. Eu arrumo, ele desarruma. Ele é totalmente desorganizado. Eu não entendia. Hoje eu entendo que a desorganização dele, a desorganização que ele faz é a organização. Para mim está tudo desorganizado, mas para ele está organizado. Porque é o mundo ali que ele sabe onde estão as coisas dele, ele vai lá, pega, revira, corta, picota, pega isopor, faz de tudo, e é o mundinho dele. E ele compartilha tudo comigo e com o pai. Se ele faz um desenho, porque ele é muito bom no desenho, ele compartilha o desenho. Se ele faz uma maquete de papel, ele compartilha que ele está fazendo aquilo ali. Mamãe, vem aqui para você ver. E ama uma tesoura, uma cola, um glitter, uma purpurina. Então é um estresse total na sala. Mas hoje eu chego lá, vejo, está bagunçado, e eu penso, deixa ficar bagunçado, porque ele vai ser criança só hoje, só amanhã. Depois ele vai bater asa e vai voar. É verdade. Então, eu já fui muito estressada com a minha sala. Eu quero minha sala de volta, poder assistir uma televisão tranquila. Não consigo fazer isso mais. Mas ele fica lá, é o mundo dele, é onde ele se concentra, é onde ele tem foco, é onde ele vê... onde ele está desenvolvendo a criatividade. A criatividade.
podar isso criatividade, não, podar não isso dá. nesse momento é uma É, judiação, um desperdício, um porque nós adultos desperdício. depois sofremos para retomar essa É, criatividade, porque a criatividade ela é natural na infância. Só que depois a gente perde, não acha mais, não encontra. É não difícil. encontra. Então, você tá certíssima, Rô. Deixa ele viver, deixa ele ser criança, deixa ele aproveitar a infância. As crianças se expressam através da brincadeira, do lúdico, do brincar. Do Enquanto ele tá lúdico. ali mexendo com a cola, com o glitter, com a tesoura, ele tá colocando no papel seus sentimentos, ele tá formando novas atividades, unindo Sim, pensamentos e colocando na ação. Isso é maravilhoso. Faz bagunça? faz. Faz. Mas a Muita bagunça. vida, isso é vida. E Muito. isso depende muito do filtro que você coloca. Olha que maravilhoso. Isso que você está falando tem é precioso. É precioso. Porque nós estamos sempre olhando aquilo que não dá certo. Estamos sempre olhando aquilo que poderia ser melhor. Então, a sala, que é desorganizada, cheia de brinquedos. Mas a gente Cheia de não olha brinquedo. para a criatividade da criança, a gente olha para a Aham. bagunça. Até ontem eu recebi uma mensagem na caixinha de perguntas de uma mãe que dizia isso mesmo. Ai, Paula, minha filha sempre vai na escola e volta com apenas metade das lições feitas. Tá sempre tudo pela metade. E aí eu respondi, por que você tá olhando só para a metade que não foi feita? Por que você tá esquecendo de olhar para aquilo que está sendo realizado, para Uhum. aquilo que está sendo produzido? É, Então, isso, Rô, é um aprendizado que vem com conhecimento, que vem com o seu autoconhecimento, com as suas expectativas de mãe. Parabéns, viu? Maravilhosa! E olha, quantas transformações lindas você obteve muito. em tão pouco tempo. Parabéns! Muitas. Nossa, é um curso que a gente pega, não quer mais parar. E não É pare mesmo. devorar. Você pode fazer Não, várias vezes ao longo do ano, já, já, quantas vezes você quiser. já fiz uma vez, voltei para trás, agora estou refazendo, com um caderninho de anotação, anotando tudinho de novo, Olha, que aluna voltando. dedicada! O psiquiatra, ele é maravilhoso, maravilhoso. Pena que ele não tem uma rede social, porque ele é Maravilhoso. espetacular. A fono, a gente não cansa de ouvir ela, de tão bem explicado que ela explica. É A verdade. nutricionista, quanta coisa eu fazia errado com ele. E a Nutri, ela colocou assim um ponto final em muitas coisas que eu fazia com o Davi. Que Eu legal. gosto muito do comer, do alimento, né? E ele gosta muito da porcaria. Tá difícil inserir as coisas novas que ele não come? Tá difícil, mas, como ela disse, coloca lá no cantinho para ele ver a cor, para ele ver a textura, né? Essa semana até a gente foi almoçar, tinha beterraba, ele odeia beterraba. Eu falei, Davi, vamos fazer o seguinte, vamos amassar a beterraba para nós ver se ela é molinha, para ver se ela vira uma massinha e a gente brincar com a beterraba. No fim, amassamos um pedaço de beterraba, a beterraba virou massinha, virou peixe, virou estrelinha, virou tudo. Ele não comeu, mas Mas ele ele sentiu a pegou, ele se textura. aproximou. Ele sentiu a textura e foi muito legal, muito legal. Então, são aulas que não tem comparação. A gente faz e refaz, você quer ouvir, 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 ouvir. E aí você acaba ouvindo de novo e você lembra, nossa, aquela minha amiga, aquela criança faz isso daqui. Eu vou falar com ela sobre isso, vou recomendar. Segue a Paula, ela tem várias, fala sobre várias, não só para quem tem TDAH, tem outras coisas, para várias criações, né? É o acolhimento da criança. Você não vai acolher a criança só de TDAH, você vai acolher todas as crianças. Então, eu acho que foi, assim, transformador. Eu me sinto muito melhor hoje do que há 6 meses lá, quando eu comecei mais ou menos o curso. É maravilhoso. Maravilha!
Muito obrigada, Rô, pelo seu relato. Que coisa linda, viu? Eu só tenho que te parabenizar e dizer que eu fico extremamente orgulhosa e feliz de ter a oportunidade de fazer parte da sua vida, da construção do seu conhecimento e feliz de saber que você iniciou este movimento do aprendizado. Ele não para mais, é um movimento Não, constante. não Você vai para. ter gosto de aprender a ser uma mãe cada vez melhor para o Davi, mas não só para ele, para você também. Porque quando a gente, Sim, principalmente. a gente desempenha o nosso papel com segurança, a gente se sente orgulhosa do nosso papel, mesmo Sim, errando, mesmo muito, cometendo mesmo errando. falhas. É. E Ninguém vai melhorar da noite para o ninguém, dia, e ninguém é mas é perfeito e a um gente não caminho. precisa disso. Não, é um caminho árduo que você vai tentando colocar as regras, colocando Deus na frente, vai pedindo ajuda e vai levando. É Hoje eu isso, fui péssima nisso, mas amanhã eu vou ser melhor. Eu não vou agir dessa forma. Eu vou mudar o que está acontecendo. é isso. E o mesmo feedback que eu dou para ele, ele dá às vezes. Mas mamãe, isso foi muito bom que a gente fez. Você assistiu um filme, você deitou comigo aqui. Você quase não faz isso, porque o tempo é muito curto para a gente fazer as coisas juntos no meio da semana. Então, ele dá o feedback, tanto para mim quanto para o pai dele, que também é super presente e ele gosta de falar, de conversar com as pessoas que ele tá perto, de conversar muito. Então, eu acho que foi um benefício para mim e para ele. É isso, maravilhosa. Tem uma psicóloga, neurocientista, que maravilhosa, a Gislene Esquerdo, que ela fala uma frase que eu acho que combina muito com o que você está falando. Rô, ela fala, hoje melhor do que ontem sempre. Então, hoje você está melhor do que Sim, ontem e vai ser sempre assim. sim, um dia de cada vez. É isso. Obrigada, viu? Um beijo Eu que enorme em você, no agradeço. Davi. Muitíssimo obrigada por esse relato lindo, repleto de transformações importantíssimas. Eu que agradeço, muito obrigada. E até a próxima, que Deus quiser. E como a Michelle disse ontem, não larga a Paula. Eba, eu gosto assim. Muito obrigada. Um beijo, Rô. Um beijo. Tchau. Eita, coisa boa, gente! Que relato maravilhoso! Eu quero aproveitar e fazer um gancho aqui com tudo isso que a Rô estava falando. Primeiro, dar um recado. Você já sabe que as inscrições para o curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho estão abertas. Se você quer receber mais informações, coloca aqui nos comentários "eu quero", que eu vou te mandar uma mensagem. Eu vi que tem uma mãe aqui que perguntou, Paulo, eu sou mãe de um adolescente. Esse curso vai me ajudar? Sim, muito, absolutamente. Temos vários alunos que são pais de adolescentes e que se beneficiam demais do curso Fazendo as Pazes com o TDAH. Então, se você quer receber mais informações, digita aí nos comentários "eu quero". E aí, quero fazer um gancho aqui rapidamente com tudo que a Rô estava falando sobre escola. Estamos no início do ano, janeiro. E muitas coisas difíceis, muitos desafios os pais enfrentam com essa relação, né? Entre a relação entre família e escola, a relação entre escola e aluno, e essa tríade que se forma. Eu vejo isso acontecer, recebo muitas dúvidas, muitas perguntas. Às vezes a relação entre família e escola fica extremamente desgastada. Muitas crianças com TDAH já mudaram de escola 1000 vezes. Não 1000, né? Mas 2, 3, 4 vezes. Os pais que não se sentem acolhidos, que não se sentem validados, se sentem perdidos e muitas vezes eles se sentem sozinhos, porque a escola não apoia, não dá suporte, ou não dá como deveria, ou não dá como os pais gostariam de receber. Muitos pais que ficam na dúvida, poxa, Paula, como que eu vou me posicionar em relação à escola? Eu converso, essa semana mesmo eu respondi umas 3, 4 pessoas que me enviaram mensagens. Eu mando um laudo, eu marco uma reunião, as aulas vão voltar, o que eu faço? O que eu faço? Como eu faço? O que eu faço? Como eu me posiciono em relação à escola? No curso,
curso Fazendo as Pazes com o TDAH, nós temos um bônus incrível, incrível para os alunos, que é o bônus com uma advogada, a Keila. A Keila, ela é advogada, mas ela é neuropsicopedagoga. Então, ela entende tudo sobre leis, sobre os direitos das crianças com TDAH. Direito das crianças, dos adolescentes com TDAH. A Keila, ela é mãe de uma menina, agora já adolescente, que tem TDAH e outras comorbidades. Então, ela aprendeu a duras penas, através de um sofrimento e de muitos desafios, ela aprendeu a lutar pelos direitos da filha dela. E a gente trouxe, ela fez um convite para ela fazer um bônus, uma aula lá no curso Fazendo as Pazes com TDAH, e ela fez isso de uma maneira muito generosa, muito esclarecedora, para dar mesmo direcionamento para os pais. Então, no curso tem um bônus exclusivo da Keila. E pensando que estamos em janeiro e os pais aqui ansiosos, nervosos, como é que vai ser este ano? Pensando nisso tudo, eu convidei a Keila para fazer parte da Semana Paz de TDAH. Então, amanhã, quarta-feira, meio-dia, ela vai falar um pouquinho sobre esses desafios, sobre como que você vai se posicionar na escola neste início do ano, o que fazer, conversar com a escola, falar dos desafios que você enfrenta ou não falar, o que é melhor, qual é a melhor atitude para esse início de ano. Então, ela vai dar aqui, ó, um gostinho do bônus que tem lá no curso, só para você entender como é que você pode agir nesse início do ano. E essa live vai acontecer amanhã, meio-dia, tá bom? Então, te vejo amanhã, meio-dia. Gostaria muito de te ver dentro do curso também, para você receber e vivenciar todas essas transformações, receber todo esse conhecimento que a Rô acabou de compartilhar aqui. Você viu que ela falou dos outros bônus, né? Bônus com a fonoaudióloga, bônus com o educador físico, bônus com psiquiatra infantil, bônus com psicopedagoga, terapeuta ocupacional, nutricionista, ou seja, tem vários outros profissionais que complementam o curso Fazendo as Pazes com o TDAH, porque eu, assim como você, não sou perfeita, eu, assim como você, não sei de tudo. Eu sei muitas coisas a respeito do TDAH, mas tudo aquilo que está dentro da minha área, e a minha área é psicologia e neuropsicologia. Existem muitas outras áreas que trazem informações importantes sobre o TDAH, sobre o tratamento do TDAH. Então, eu convidei esses profissionais a comporem esse time maravilhoso, e que é o time Fazendo as Pazes com o TDAH, e eles trouxeram uma força gigante e trazem muita informação. Então, dentro do curso tem muitos bônus que vão te auxiliar aí nesta difícil tarefa que é educar e contornar, dar direção para uma criança, para um adolescente com TDAH. E embora seja difícil, não é a pior coisa do mundo e pode ser muito mais leve com a informação adequada. Então, ó, se você não mandou eu quero aqui, comenta aqui eu quero, ou vai lá no meu perfil inicial, aqui ó, nesta fotinha. Vai lá, tem um link, clica nesse link, aperta esse link para você obter todas as informações, valores, formas de pagamento e tudo mais. Beijo, minha gente. Qualquer dúvida, me chama no direct, tá bem?